as principais mudanças do Pix em 2023. Em 2023, novas regras entraram em vigor na segunda-feira, dia 2. Lucas Alves Ramos, que é contador, né, lá do contador do Trader, o Lucas Alves Ramos chega para falar com a gente sobre limites do Pix. O Banco Central eliminou o limite de valor por transação, mantendo somente o limite por horário, né, gente? Ou seja, se o limite do período diurno é de 3 mil, o usuário pode fazer uma transferência no valor total do limite, desde que respeite o turno. Gente, é um troço tão complicado que somente o menino aqui pode falar conosco a respeito, que eles entendem, né? Contador Trader, equipe sensacional que entende do assunto. Bom dia, queridão, você está bem? Bom dia, Evandro. Tranquilo? Bom dia a todos. Tudo bem, tranquilo. Como é que vai funcionar o Pix para nós? Porque eu sou um que usa o Pix direto, né? Aliás, todo mundo está usando o Pix, né, Luciano? Exatamente, Evandro. Então, assim, bom dia a todos que nos assistem. É importante, Evandro, primeiramente trazer os motivos que impulsionaram o Banco Central a trazer tal flexibilização. Então, assim, o Pix é um fenômeno, Evandro, conforme você disse. Lançado em 2020, lançado em 2020, vai fazer ainda 3 anos de idade praticamente. E até importante para você que está em casa, bebezinho, que não utiliza ainda, saber tais motivos que impulsionaram essa mudança, porque realmente ele traz muita praticidade. Muita praticidade. Acumula recordes. Então, tivemos um até recentemente agora, no dia 20 de dezembro, onde em menos de 24 horas o Pix ultrapassou 100 milhões de reais transacionados em 24 horas. 24 horas. O último recorde havia sido no dia 30 de novembro. Então, assim, são recordes recentes. São recordes muito recentes. Então, fora isso, hoje o número de chave Pix no Brasil ultrapassa o dobro da população brasileira. Então, a maioria dos brasileiros hoje utiliza o Pix. Ele também é um dos maiores meios de pagamento Virou hoje uma febre, existente. Né? Com certeza. Pela não tem tarifa, também. É instantâneo, o pagamento é instantâneo, não tem tarifa, você pode fazer qualquer hora do dia. Só que é importante trazer essas regras, para o pessoal de casa saber que existem hoje algumas flexibilizações trazidas pelo Pix. Tá, ele tem regras específicas, né? Mas elas vieram para o bem ou vieram para o mal? A primeira pergunta. Pro bem. Ainda bem. Pro bem. Ainda bem. Então vou continuar com o meu Pix. Não, pode continuar, porque assim, a primeira regra é a seguinte. Regra 1. Que os limites do Pix, esses continuam. É o limite onde o usuário faz com a sua própria instituição financeira. Então esse limite continua. Então, por exemplo, se eu tenho um limite de R$2.000 para transacionar durante o dia, esse limite continua. Porém, antes, eu não poderia fazer uma transferência total desse limite. Por questões de segurança até... você tinha que ir jogando aos poucos. Exatamente. 500 em 500, 200 em 200, conforme também você tinha esse limite junto à instituição financeira. Hoje esse limite não existe mais, Evandro. Entendi. Essa regra começou a valer a partir do dia 2 de janeiro já. Então hoje esse limite não existe mais. De 2.000 para cima? Não. Esse limite de transferência ainda existe. O que acabou é que você já pode transacionar o limite total. 2 conto, direto no Pix. Você respeita o seu limite diário. Só que agora não existe mais o limite, na verdade. Então agora você pode transacionar ele por completo, ele inteiro, ele cheio, tá? Então esse é o primeiro detalhe, a primeira regra. A segunda regra é a flexibilização dos horários, tá? Como então, é que era antes? Antes, o horário diurno, porque tem o limite do horário diurno e o limite do horário noturno. O limite do horário diurno, Evandro, é das 6 da manhã até as 8 da noite. Esse é o horário diurno do Pix. A partir das 8 e 1 da noite, à madrugada do dia seguinte, era o horário noturno. Porém, agora, as instituições financeiras podem flexibilizar esse horário. Então, assim, os usuários que quiserem, eles podem aumentar o horário diurno das 8 da noite às 22 horas. Entra em contato com a agência? Com Exatamente. Entra em contato com a agência se a agência proporcionar também essa flexibilização. Então, não são todas as instituições financeiras que são obrigadas a isso. Elas podem proporcionar e, uma vez proporcionada, aí os usuários têm que entrar em contato e aumentar esse limite, aumentar esse horário durante o dia. Então, essa é a regra 2. Isso, a regra 2. E a terceira e última regra é um detalhe que muitos usuários talvez não conheçam, eu particularmente não utilizo muito, que é o método Pix Saque e o Pix Troco.
Porque você tem como sacar valores de Pix em alguns estabelecimentos comerciais. Antes da regra, Evandro, existia um valor limite de R$500 de saque. Então existia o valor de R$500 de saque, porém, a partir de agora, esse valor aumentou para R$3.000. Então, se antes você poderia sacar esse valor de R$500, agora o limite aumentou para R$3.000. E também tem o Pix saque noturno, que antes o limite era de R$100, aumentou para R$1.000 com a nova regra. Certo. Agora, ô Luciano, não, pode continuar, desculpa. Eu ia perguntar para você que agora eles estão cobrando agora, né? Vai ter cobrança para você mandar um Pix, porque antes não tinha, não cobrava. E essa mudança ainda não entrou em vigor, Evandro. Então gente, essa tá regra todo mundo de com cobrança, medo já de fazer Pix? Tá, realmente existia, né, essa insegurança, até por questão do novo governo, só que essa regra ainda não entrou em vigor. Então, por enquanto, o que entrou em vigor mesmo são essas 3 regras. Não existe mais limite de transação, os Pix, saque e troco aumentaram o limite de transferência e essa flexibilização dos horários diurnos e noturnos na transferência Pix. A regra de tarifa, ela, por enquanto, continuam as mesmas. Assim, o que você acha que a mudança foi interessante, boa para nós, para a população, para quem usa o Pix realmente, que se tornou uma ferramenta de trabalho até mesmo, né? Com certeza, e é importante as pessoas até trazerem isso. Eu vou até pontuar um detalhe importante, Evandro, tá chegando a declaração de imposto de renda. Então tem muita gente que às vezes se esquece de comentar, porque assim, como se torna uma febre e é muito fácil, não tem tarifa, tem muita gente que acha que não está sendo fiscalizado. Sim. Né? Só que tá. Então, por exemplo, as pessoas físicas que recebem por Pix, tem que ficar ciente que tem regras específicas para essas pessoas, porque você equipara dinheiro, Evandro, você equipara dinheiro, então não tem diferença nenhuma. Se eu recebo em espécie, se eu recebo em Pix, as regras, as obrigatoriedades são as mesmas para qualquer outro tipo de recebimento. Então o Pix funciona dessa forma. Até mesmo as empresas que recebem por Pix têm que lembrar de incluir valores no seu faturamento, empresas do Simples Nacional, de regimes tributários, porque esses valores, quando entram na conta corrente, os bancos, por conta do sigilo fiscal, eles não fornecem, de fato, todas as informações para a Receita Federal. Só que eles fornecem movimentações. Então é bem capaz que, em algum momento, se a declaração de imposto de renda desse usuário não seja compatível com o que está na conta bancária dele, ele possa ser chamado para cobrar explicações. Então as pessoas têm que ficar cientes a isso. Mesmo que eu esteja recebendo muito por Pix, tem que ficar ciente das regras, só que, voltando à sua pergunta, das regras que vieram, com certeza, principalmente essa questão do limite, vai ajudar muito os usuários que não precisam mais ficar transacionando de forma fracionada, já transacionar o limite completo, isso com certeza vai facilitar a vida de todos os usuários. Já está facilitando porque já entrou em vigor. E a gente falou da facilidade do Pix, né? E modernizou e pegou tanto, né, meu amigo, que até os pedintes, né? Os lavadores, os cuidadores de carro, os caras, não, pode ser no Pix. Vendedor de bala, os caras colocam lá no espelho, ali no retrovisor, já com o número do Pix. Né, que se tornou tão fácil que até está ajudando esse pessoal, né? Não, com certeza, porque hoje também para você ter maquininha de cartão, tem uma burocracia um pouco maior, existe aí as tarifas que as instituições bancárias cobram para fazer essas transações via cartão, e o Pix chegou realmente para facilitar a vida desses usuários, desses vendedores, né, que fazem esse tipo de serviço, porque cai instantaneamente, não tem tarifa e realmente, só chegou mesmo para acrescentar na vida do brasileiro, por isso que acumula recortes. Para você em casa que ainda não utiliza, tem aí seus medos, suas inseguranças, pode ter certeza que o Pix se tornou uma regra e com certeza chegou para ficar na vida do brasileiro. Muito fácil, né? Muito bacana, né? Mas tem que tomar certos cuidados, né? Com o Pix. Até pela questão dos pilantras, né? Dos estelionatários. Você tem que cuidar com carinho do Pix, não facilitar para os ladrões, para as quadrilhas de estelionatários também, né? Sim, com certeza. É muito fácil do cara também. O bandido, ele fica 24 horas pensando como é que ele vai armar um esquema para derrubar o seu Pix, né, companheiro? Sim, com certeza, até porque você tem... Pix é dinheiro no celular. É dinheiro no celular. É dinheiro na carteira, dinheiro no celular. Então, assim, se você não tomar um certo cuidado, essas pessoas de má índole, esses criminosos, podem sim chegar até você e se tornar um assalto. Porque daí é muito fácil. Hoje, com o próprio rosto, você consegue desbloquear
as transferências. Então, isso com certeza se tornou um artifício de bom tamanho para essas pessoas que praticam esses atos criminosos. Então, eu aconselho você a tomar bastante cuidado, ainda mais agora que aumentou esses limites de horário, para você que vai aumentar o limite de horário diurno para as 10 da noite, tomar um certo cuidado, porque realmente hoje é uma ferramenta de fácil utilização, só que também acaba sendo de fácil utilização para aquelas que quer usar de uma forma mais ilícita. Tá certo. Vamos, então, só para a gente recapitular aqui, meu amigo, vamos falar então das 3 regrinhas que você falou para a gente aí. Dá uma resumida para nós, Lucas. Vamos lá, Evandro. Primeira regra. Resumidamente, a primeira regra, não existe mais limite de transação. Acabou o limite de transação. Então, se antes você tinha algum limite, esse limite acabou. Você pode entrar em contato com as instituições para aumentar o seu limite de transação, só que você antes tinha o limite fracionado, mas esse limite fracionado acabou. Agora você pode transferir tudo de forma integral. A segunda regra é que aumentou os limites transacionados do Pix Saque e do Pix Troco, que antes era de R$500 passou a R$3.000 no horário diurno, e que antes que era de R$100 no horário diurno passou a ser R$1.000. Então essa é a segunda mudança. E a terceira e última regra, que é a flexibilização dos horários. O horário diurno passa a ser um pouco maior, caso você opte por isso. Então das 6 da manhã, das 8 da noite, pode ser transferido para 6 da manhã às 10 da noite, o horário diurno do Pix. E vamos repetir aquela pergunta que eu já fiz no começo aqui, que é bem interessante também, né? Vai ter cobrança para você mandar um Pix por chegado ou não? Como eu disse, Evandro, a gente vai ter que aguardar mesmo. A gente vai ter que aguardar porque essas regras elas ainda não chegaram. Pode ter certeza que quando chegar a gente vai estar aqui falando para poder instruir você que utiliza tanto essa ferramenta que chegou realmente para ficar na vida dos brasileiros, mas fique tranquilo. Ainda, o mesmo Pix que você usava em 2022, você pode continuar utilizando sem tarifa, porque essa regra ela ainda não chegou, não entrou em vigor, com certeza ainda vai ser muito discutida para que isso possa ser atribuído aí na vida do brasileiro. Até porque, Lucas, pelos números apresentados de movimentação financeira pelo Pix, os caras engordaram os olhos, né, Luquinha? Com certeza. Então, tipo assim, antes existia o TED, né, que fazia feito pelas instituições financeiras, então... Ninguém mais lembra de TED, hein? Não se lembra, tipo assim, e essas instituições ganhavam por isso, né? Porque tinha toda uma tarifa que não era muito magrinha, cá, convenhamos, né? Então, se uns lados estão perdendo, com certeza eles estão de olho aí na ferramenta, mas enquanto não entra em vigor, quem está aí de casa pode ficar tranquilo que ainda estão nas mesmas regras, Ivan. Não precisa pagar nada por enquanto. Ainda não, por enquanto certo. não. Ô, Lucas, mas se tiver mudança, a gente vai chamar vocês de novo lá do Trade para falar a respeito de como proceder, se a pessoa tem que aceitar ou não. Às vezes tem que aceitar pela facilidade também que ainda proporciona o Pix, né? Mas também vão ter pessoas que vão chiar muito, né? Eu, por exemplo, vou chiar, né, bebê? Né? Todo mundo vai chiar, né? Você às vezes também usa o Pix, todo mundo está usando o Pix. Todo mundo está usando o Pix. Então, realmente, quando o Pix começar a ser tarifado, espero que seja uma realidade que não chegue até Pode nós. Até ser tarifado, mas um negocinho. Alguma coisa ali que realmente não impacte tanto na vida financeira da outra pessoa. Mas realmente, dessa forma está sendo muito utilizado e acho que as instituições vão perder muito se realmente essa tarifa começar, que daí as pessoas vão começar a dar uma freada e a gente vai voltar à época de TED. Tá certo. Lucas, fala pra gente o que é a Trade. Já que a gente falou aqui que você é lá da Trade, o que é a Trade? Isso, é Grupo Contador do Trader, Evandro. Grupo Contador do Trader. Contador do Trader. Então, tipo assim, hoje a gente é um grupo com várias empresas, mas a nossa especialização é com investidores, pessoas físicas. Então, nosso escritório hoje nasceu como um mercado que cuida dos investidores que mexem na Bolsa de Valores, na renda variável, fazemos toda a parte contábil e também temos um outro escritório que é Infopro Contábil, que mexe com as pessoas jurídicas. Entendi. Então, o nosso grupo ele é contabilidade pura. Então, para quem tem empresa, o nosso escritório atende, faz a contabilização normal, a escrituração contábil, o departamento pessoal, e também o nosso grande pilar, talvez, que são os investidores que operam na Bolsa de Valores, que às vezes não sabe das normas legais, de imposto de renda que envolve. Nada. Então, assim, a gente chegou realmente para facilitar a vida do brasileiro que faz essas operações na Bolsa. Então, o Contador Trader
É isso, é um mercado que cuida dos investimentos na renda variável, na parte de imposto de renda. E a pessoa pode começar a querer investir até quanto? Não tem a quantidade, né? É milhões ou 1.500, como é que é? Sim, não, na verdade não existe limite. É só importante que as pessoas se atentem, né? Fazendo certo, né? Exatamente, o Evandro falou tudo, fazendo certo. Então, o Contador do Trader chegou também para fazer isso, porque a gente também faz declaração de imposto de renda dos nossos clientes, então a gente não só faz a parte contábil de investimentos, mas também realiza a declaração de imposto de renda que já está batendo na porta, em março começa. Então, é muito importante que todo o dinheiro, a movimentação que você faz nas corretoras, nas plataformas, seja compatível com a sua renda. Né, com a sua renda. Então a gente sempre aconselha a fazer da forma correta, dentro dos prazos, respeitando os prazos, para que não haja penalidades. Vocês têm o arroba lá? Tem, a gente está hoje estamos no Instagram, Contador do Trader, Infopro Contábil, e também estamos o nosso site, contadordotrader.com.br, e também tem a infoprocontábil.com.br. Muito bem. O Lucas Alves Ramos está aqui, tá o companheiro ali também, o retratista ali, como é que é? O Emerson. O Emerson, grande Emerson, e não esquecendo o Fabinho, né? Com certeza. O grande. Fábio, nosso grande Fábio ali. Fábio Luporini, sempre atento conosco. Obrigado, Fabinho, também pela presença aqui. E obrigado você, Lucas, por vir aqui e detalhar com requintes, né? De dúvidas que muita gente tinha agora. Só o fato de você falar que não vai cobrar por enquanto, tem muita gente que falou, pelo amor de Deus, ainda bem que o Evandro levou alguém para falar para nós. Pode acalmar o coração aí que essa cobrança ela ainda não começou. Tá, já te faço um convite aqui juntamente com o Luporini, e se tiver mudança a gente vai trazendo vocês aqui e outras coisas ligadas à contabilidade, enfim, ao trabalho de vocês, a gente vai chamar vocês. Com certeza, Evandro, a gente se coloca à disposição sempre, tá? E é um prazer enorme estar aqui com você e estar aqui com o seu grande público. Exatamente. E o Bacalhau filmando o C-Live. Com certeza. Bacalhau, muito obrigado. Um abraço, querido. Um abraço, Evandro.